Sem dúvida alguma, né? Assim como a gente tem a importância simbólica em termos de beleza, de sexualidade, um monte de coisa da mulher em relação ao seio, né? Quando a gente fala do homem, o simbolismo é o pênis, né? É o órgão sexual. E mexer com isso, com certeza, traz toda uma inquietação e faz sentido a gente poder fazer esse tipo de provocação para mostrar que ao cuidar da saúde, ao fazer os seus exames preventivos, na verdade, ele está cuidando disso, né? Ele está cuidando da sua sexualidade e não atrapalhando e não trazendo nenhum prejuízo para essa questão mesmo, né? O câncer de próstata, o que é esse tipo de câncer e quais são os impactos que ele traz para o homem? Eu fico impressionada com esse dado. A cada 36 minutos, um homem morre no Brasil por conta de câncer de próstata. A gente sabe que câncer é uma das questões do câncer. Câncer mata, mas se ele for detectado a tempo, tem cura? Tem. Né? Diagnóstico inicial, 80% a 90% dos pacientes vão ficar curados do câncer de próstata. Então, a grande questão do Novembro Azul é isso, porque a gente tem duas situações, uma de prevenção e os principais fatores de risco para o câncer de próstata, eles são fatores imutáveis, que é a idade. Então, você acima de 65 anos, principalmente os homens, e história familiar. Então, você não pode escolher a família que você nasce, né? Graças a Deus você vai ficar velho. E a outra é a raça, que é a raça negra, que também tem mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Então, os principais fatores de risco do câncer de próstata a gente não consegue mudar. Óbvio, a gente vai fazer uma atividade física, vai ter uma alimentação saudável, isso pode diminuir um pouco o risco, mas a gente tem que fazer o diagnóstico precoce. Descobrindo precocemente, aí sim, a chance de você viver é muito grande. De 80% a 90% dos pacientes vão ficar curados. O problema é você fazer o diagnóstico. E aí, quando você faz o diagnóstico, o que é o câncer? Todo dia nasce uma célula ruim na gente. Nosso sistema imune vai lá e mata essa célula. Por algum mecanismo, né, que no caso do homem tem interferência com a idade, com a raça, a gente tem uma quebra da regulação e essa célula vai se proliferar, vai invadir e vai poder se espalhar. Esse é o problema do câncer, ele espalha. A maioria dos pacientes, infelizmente, no Brasil, vai fazer diagnóstico de doença avançada. Tem uma dor na coluna, vai fazer o exame e tem uma doença metastática. Esse paciente, ele não tem mais cura. Ele vai ter um tratamento paliativo. A gente vai aliviar os sintomas, aumentar a sobrevida, mas ele não vai ficar curado. Então, o importante é fazer o diagnóstico precoce realmente. E aí, de certa forma, fica até fácil, né? A questão de cuidados específicos. Por exemplo, fatores de risco. Se você já teve alguém na família que teve o câncer de próstata, já tem aí um baita sinal de alerta, né? A questão da raça. Né? Raça negra é mais suscetível. Isso. Então, dobra a chance de ter dobra câncer. a chance. Então, tem que ter cuidado. E a alimentação, na verdade, grande ênfase aí para cuidados com a alimentação. A gente vai já falar um pouco mais sobre a alimentação, por favor. É importante frisar que hoje a recomendação é que o homem vá ao urologista. A partir dos 50 anos, todos os homens devem ir ao urologista. A partir dos 45 anos, são esses homens que têm esses fatores de risco. Na realidade, essa decisão de fazer o screening, o rastreio, é uma decisão compartilhada entre médico e paciente. Por que isso? Porque o homem ele tem medo de que o tratamento para o câncer de próstata possa levá-lo à impotência, à perda de urina, afetar a masculinidade dele. Então, antigamente, isso foi até uma mudança um pouco no mundo todo, de que a gente era mais incisivo, né? De que não tem que fazer o screening. Hoje, a proposta, isso é um conceito atual no Brasil e no mundo, é que o homem vá ao urologista para que ele seja apresentados os potenciais riscos e benefícios. E o que a gente tem observado, de fato, é que o diagnóstico precoce tem reduzido a mortalidade e tem causado benefício para esse homem a longo prazo. Perfeito. Eu já preciso dar minha primeira paradinha aí para o intervalo, a gente vai para o intervalo e volta. Eu queria saber o que é o screener e efetivamente os riscos. Existem casos, por que os homens ficam com essa história na cabeça? Existe algum caso que os exames tenham provocado, existe alguma perda, né, da masculinidade, tenha provocado impotência? Existe uma possibilidade que aí eles vão ficar com medo de dizer, não, mas esse percentualzinho vai que sou eu, né? E aí começam a ter medo?
para a gente tentar ajudar e encorajar, né? De qualquer forma, eu acho que 40 anos já é um pouco tarde. Aí o cara já está acostumado a não ir no médico. Aí depois dos 40, uma fase aí, né? Mas é que muito nós mulheres vamos a ginecologista muito precocemente, né? A gente é doutrinada desde cedo. Pois é, a gente tem que treinar esses homens também um pouco mais cedo, né? Um pouco mais cedo. Mas vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça para cima hoje é mais azul do que nunca, né? Porque a gente está falando aqui do Novembro Azul. Lembrando para você que Novembro Azul visa chamar a atenção da população, homens e mulheres, chamar a atenção da população para a saúde do homem. Na verdade, a gente fala do câncer de próstata porque é um câncer que tem um alto poder de mortalidade, quer dizer, tem um alto índice de mortalidade, né, dos homens em decorrência desse tipo de câncer, mas o grande objetivo do Novembro Azul é chamar a sua atenção. Homem, para que você cuide da sua saúde como um todo, que você tenha atenção para a questão do câncer, especialmente o câncer de próstata. Paulo Leonel estava lembrando que há uma tendência aí, né, como o câncer de pulmão, ele tem uma incidência muito alta também, de se criar também o Novembro Branco. Mas é bom que a gente deixe o azul não precisa ser muito escuro, ele pode ficar mais claro, misturado aí com branco, né? E a gente pense em saúde integral, cuidar de todos os aspectos, né? E a gente falava isso de que as mulheres vão mais cedo para o médico, as mães levam as meninas e, gente, a doutora Rafaela estava lembrando aqui, as mães levam as meninas cedo para o médico, os pais, né, ao longo do tempo, graças a Deus esse negócio já acabou, pelo menos em lugares maiores e tal, mas os pais acabavam levando os filhos para as casas de saliência, né? Como ela colocou aqui, o que pode até gerar mais doença em vez de saúde. Então, em vez de casa de saliência, leva para o médico. Leva para o médico para dar uma geral, começar a olhar a saúde, fazer com que o seu menino ele seja homem de verdade, porque ele vai ter saúde e aí ele vai ser um marido bacana, um companheiro bacana, né? É muito mais negócio, não é mesmo? Mas e aí, essa história, o que é o screening? Existe alguma incidência pelos exames, isso ter provocado que algum homem ficasse impotente e tal, para ficar com esse medo todo? Na realidade, o screening, né, é a palavra inglesa de rastreio, né? Uhum. E, na realidade, o toque e o exame de sangue não vai causar absolutamente nada para o paciente em termos de masculinidade, para a saúde dele. Agora, o que pode vir depois disso é que, de fato, tem alguma implicação, pode vir a ter uma implicação clínica. Então, nos anos 2009, 2010, uma agência americana emitiu uma nota dizendo que talvez não valesse a pena fazer esse rastreio para o câncer de próstata. De acordo com um grande estudo americano, mostrou que dependendo esse screening, esse rastreio, poderia não afetar a mortalidade. Em paralelo, houve também um estudo europeu que mostrou que não, de fato você reduz a mortalidade. Isso gerou uma grande discussão científica no meio acadêmico, mas de fato, esse ano inclusive, esse grupo americano ele emitiu uma nova nota mudando essa recomendação de não fazer o screening e hoje eles não recomendam o screening, mas recomendam ir ao médico. Uhum. Isso foi muito importante nesse período de tempo, nesses últimos 5, 7 anos, que fez com que nós urologistas e oncologistas, que a gente sempre levantou essa bandeira, pudesse se unir e também tentar identificar os fatores que pudessem levar aquele câncer ser mais agressivo ou não, porque de fato é um câncer de crescimento lento, de longo prazo e que eventualmente um homem ou outro poderia não precisar de tratamento. Uhum. E com isso a gente desenvolveu métodos de diagnóstico mais eficazes, como por exemplo a ressonância, que a gente consegue ver o tumor, a localização melhor, se de fato eu preciso ou não fazer a biópsia. E hoje a gente tem até o advento da vigilância ativa. O que seria a vigilância ativa? O homem, ele diante de um diagnóstico, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso. Olha, esse é um tumor de crescimento lento, que pode vir a não ter nenhuma implicação para o homem depois de 20, 30 anos.
e a gente consegue acompanhar esse homem. Então, mesmo na presença de um diagnóstico de câncer, a possibilidade de não tratamento e acompanhamento, ele existe. E isso emergiu nesses últimos anos, é um conceito muito atual. O fato é que tem que diagnosticar, né? E você pode prevenir, ver, não tem nada ali, fica tranquilo, ou pode já identificar que tem alguma coisa, um câncer que vai permanecer. Eu tenho um amigo que, acho que é o sogro dele, que tem um câncer e câncer de próstata há anos e está lá. O problema é que a gente não sabe qual é o paciente que vai evoluir assim. Eu tenho paciente com câncer de próstata metastático há mais de 10 anos. Mas tem paciente que no período de 1, 2 anos ele faz o diagnóstico, recidiva e morre. Então a gente não sabe qual doente, geralmente nos pacientes mais jovens, né? O que a gente sabe? Que os pacientes mais jovens que têm alteração genética, que a gente fala no outubro rosa do BRCA e do 1 e 2, que são relacionados ao câncer de mama, também está relacionado ao câncer de próstata em pacientes mais jovens. Então, esses tipos de tumores a gente sabe que são mais agressivos. E também, em pacientes mais obesos, a gente tem tipos de tumor de próstata mais agressivo. O problema é que a gente não sabe qual é o paciente que a gente vai ter que tratar de forma agressiva e o paciente que a gente vai poder acompanhar. Então, a gente acaba tratando todo mundo. E se o tratamento fosse totalmente inócuo, não teria essa discussão. Seria tratado e ponto. Só que alguns pacientes vão ficar impotentes e incontinentes, né? Então, assim, mas tem figuras públicas famosíssimas que dizem que operaram e que ficaram com incontinência, que usam cueca com reforço. E a gente ainda não descobriu um modo preciso. O toque e o PSA são métodos ideais? Não são tão longe de ser perfeitos, mas é o que a gente tem hoje para fazer. Tem o advento da ressonância, que é como se fosse a mamografia ali no câncer de mama, a gente consegue dizer se uma lesão é suspeita ou não, e essa lesão, se for suspeita, já vai à biópsia. E como qualquer procedimento tem risco de sangramento, risco de infecção. Então, assim, tem doentes que vão ficar doentes muito tempo e ficam sem problemas do câncer, mas tem problemas relacionados ao diagnóstico e ao tratamento. Esse é que é o grande problema do câncer de próstata hoje em dia. Quando, normalmente, você já falou, né? Alguns, eles podem ficar impotentes, eles podem ter o problema da incontinência urinária, né? Mas existe um percentual em relação a isso que a gente possa... Você fazendo o diagnóstico numa fase precoce, a gente já falou que a chance de cura é de mais de 80% a 90%. Normalmente, esses pacientes com diagnóstico precoce, ou seja, o tumor está localizado somente na próstata, o tratamento consiste eminentemente em cirurgia ou, eventualmente, radioterapia. Na maior parte das vezes, o paciente é submetido à cirurgia. Quando esse tumor está localizado, a cirurgia costuma ser mais eficaz. Então, as chances de impotência e as chances de incontinência reduzem bastante. A gente consegue fazer uma cirurgia para preservar os nervos e a vascularização que chega para o pênis e para o homem ter a ereção. Além disso, outras técnicas mais modernas, cirúrgicas, vêm ganhando espaço cada vez mais. Inclusive a cirurgia robótica, que a gente tem disponível já no Brasil e muitos urologistas já realizam. Então, e sempre quando a gente fala com um paciente, né, a gente tem a questão da potência, de fato isso é importante, a vida sexual do homem, do casal. A questão da continência é fundamental para uma boa qualidade de vida, você não ter que usar fralda, não ter que ficar perdendo urina. Mas antes disso tudo, a gente está falando da vida da pessoa. Claro. Então, sempre quando eu falo para os meus pacientes, eu falo, olha, a nossa ordem de prioridades de tratamento, primeiro, é sua vida, você poder ter uma vida, chegar lá nos seus anos, 100 anos... Para você reclamar que você está impotente, você tem que estar vivo, né? Até isso, né? Até isso. Você pode até ficar impotente, a gente está vendo que é um percentual pequeno dessa... Em casos iniciais, a gente consegue uma taxa menor que 10%. Pois é. Para pacientes mais idosos é que essa taxa aumenta um pouquinho, né? A taxa de ficar incontinente, impotente aumenta um pouquinho.